Muito bem, graças a Deus. Palavra do Senhor que se encontra no livro. Palavra do Senhor que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amado, esta palavra aqui, ela é muito séria para a nossa vida. Essa palavra, ela é muito séria para as nossas vidas. Nós temos que nos ater na palavra de Deus e temos que levar muito a sério a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que levar muito a sério a palavra do nosso Deus, porque ela é séria. Quando a Bíblia fala que as pessoas que praticam essas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus, é muito sério o que Deus está falando aqui. É muito sério o que o Senhor está falando aqui. Ele está dizendo de pecados que nós cometemos, quando fala do adultério, fornicação, impureza, está falando da área sexual. Nós temos que tomar muito cuidado nessa área na nossa vida. Nós temos que consagrar essa área totalmente ao Senhor, porque nós vemos Sansão sendo derrotado porque não consagrou essa área na sua vida. Nós vemos também o que aconteceu com Davi, o adultério que ele praticou porque ele não vigiou. Então a nossa carne, ela tem que estar subjugada, e por isso é que uma vida de oração é muito importante, porque a oração te dá força, a oração fortalece você espiritualmente e, é claro, você tem mais poder para dominar a carne. Quando fala da idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, está falando dos pecados que nós cometemos por causa do nosso coração, né? Nosso coração é muito falho, então o homem muitas vezes fica com raiva, fica com ira, entra no meio de contenda, de confusão. Outras vezes é o ciúme, é a dissensão, é a heresia. São pecados que nós, se não tomamos cuidado, o nosso coração é corrupto, diz a palavra de Deus. Você pode dizer: pastor, eu tenho um coração bom. Sim, você tem um coração bom, mas não deixa de ser corrupto. Todos nós somos, infelizmente, por causa do pecado de Adão. Se nós não buscarmos ao nosso Deus, se nós não clamarmos ao nosso Pai Celestial, nós vamos perder a bênção de Deus na nossa vida. Se nós não clamarmos ao nosso Deus, nós vamos perder a bênção de Deus na nossa vida. Então nós temos que entender essa palavra. Nós temos que entender que o mal existe, o inimigo está aí para trabalhar contra a minha e contra a tua vida. O inimigo está aí para roubar, para matar e para destruir. O inimigo está aí para nos derrubar, para nos derrotar. E a palavra é bem clara quando ela fala que as obras da carne, elas são manifestas. Elas estão sempre nos odiando. A Bíblia fala que nós temos que deixar o pecado que tão de perto nos odeia e seguir a carreira que nos está proposta. E quantos pecados que podem existir no nosso coração, quantos pecados, quantas coisas ruins que podem acontecer na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quantas pessoas que nós vimos com inveja, de onde vêm os homicídios? É maldade do coração humano. As bebedices, as glutonarias, é do coração do ser humano. E esse coração que nós temos ainda não é um coração perfeito. Nós ainda vivemos num corpo de carne, ainda estamos aqui nesse mundo, influenciados muitas vezes pelas forças malignas,
Lembra de Pedro? Pedro, ele disse: não, mestre, o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai morrer numa cruz. E para as pessoas que estivessem vendo de fora, Pedro estava sendo amoroso com Jesus, preocupado com Jesus, mas Jesus identificou ali uma influência do mal, e ele disse: vai-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O inimigo estava colocando um sentimento ali no coração de Pedro, para que Pedro, de alguma maneira, influenciasse Jesus, para que Pedro estava ali, na realidade, sendo usado para falar palavras, para desestimular o Senhor de fazer a obra que ele tinha que fazer. Era a obra que ele tinha que fazer. Ele veio para morrer na cruz, mas o inimigo usa de todas as maneiras. Assim ele luta também contra a nossa vida. Ele joga um contra o outro. Ele leva o crente a pensar somente na bebida, na comida, nas coisas desse mundo, nos apetites. E a Bíblia fala aqui, olha, coisas semelhantes a estas. De antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Olha como é sério esta palavra. E nós vamos estar sempre lembrando aqui, né? Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui não é procurar glória para nós mesmos, mas é conservar as pessoas no temor de Deus. Eu quero entrar na glória, e por isso eu tenho que me policiar, eu tenho que me melhorar a cada dia, eu tenho que crescer na presença do Senhor, porque eu não quero ser desclassificado. Veja bem, se o próprio apóstolo Paulo ele tinha medo de ser desclassificado, ele falava, né? Correi de tal modo que você seja o primeiro a chegar. O que ele estava dizendo com isso? Olha, nós queremos chegar, e para a gente chegar, a melhor maneira de chegar é a gente querer chegar em primeiro lugar. É assim, nunca nivelar por baixo, nunca se contentar em ser um crente meia boca. Não, temos que ser firme no Senhor. Hoje nós vemos muita gente brincando com Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas dentro da casa de Deus sem temor, sem amor, sem santidade, sem reverência. Quantas pessoas inconstantes. Aí quando a luta vem, aí fica cobrando de Deus. Quando a luta vem, aí fica brigando, querendo brigar com Deus. Ah, Deus me abandonou. Deus não ouve a minha oração. Deus não gosta de mim. Não, Ele gosta de você. Ele nunca te abandonou. Mas às vezes a carne é que está te dominando. E a carne para nada aproveita. A Bíblia diz que a carne traz só corrupção. Agora o que aproveita é uma vida espiritual, é viver em oração, é consagrar a nossa vida, gastar o nosso tempo, o máximo que nós pudermos, com as coisas do Senhor. Porque fazendo isso, você vai ter mais do que azeite, você vai ter azeite de reserva. E aquelas virgens que tinham azeite de reserva foram as virgens que entraram para as bodas do Senhor. É o que Deus está falando na palavra aqui. Mas sobretudo, tome cuidado com a tua salvação. Tome cuidado com a tua salvação. Nós vamos sempre falar. Paulo falou, olha, eu já estou falando isso para vocês e já falei antes, ou seja, quanto mais nós batermos nessa tecla, melhor, porque a nossa salvação é o mais importante para nós. Receba esta palavra, se fortaleça na fé, em nome do Senhor Jesus.